Olá, muito bom dia a todos. Muito bem-vindo a mais um programa semanal Como Viver de Renda Fixa. Hoje nós vamos trazer alguns dados sobre o fechamento do primeiro semestre de 2018. É sempre muito importante a gente colocar aquilo que foi passado para mostrar a rentabilidade de grande parte dos investimentos e também começar a fazer alguns estudos projetando o que a gente pode olhar daqui para frente. Então eu peguei alguns rankings e aí, de acordo com alguns sites que divulgaram esses rankings, inclusive eu vou pedir para o Gabriel colocar ali na tela para vocês, que é importante a gente sintetizar as razões pelas quais esses investimentos eles tiveram essas performances ao longo do ano, ao longo do primeiro semestre de 2018. Então a gente consegue enxergar basicamente o quê? As melhores aplicações, sem dúvida alguma, ficaram em fundos cambiais. Ali a gente só tem os investimentos em renda fixa, né? Mas eu acho que a gente tem que colocar também aqui que na primeira colocação ficaram os fundos cambiais, principalmente em função dessa valorização extremamente alta do dólar, né? E aí não só em relação ao real, em relação às moedas de mercados de países emergentes, como a gente já vem dizendo ao longo desses últimos meses, colocando aqui uma série de situações, que isso acontece por uma série de fatores, né? Como por exemplo a alta na taxa de juros nos Estados Unidos, essa perspectiva de que a economia norte-americana fique mais robusta e também aqui no Brasil essa indefinição toda eleitoral. Claro que ainda tem outros fatores, mas acredito que esses sejam os dois principais. Agora, se a gente for olhar só no lado da renda fixa, aí eu vou pedir justamente para o Gabriel colocar na parte superior lá da página, a gente consegue ver que os títulos do Tesouro pré-fixado ficaram com o melhor rendimento nesse primeiro semestre. Esse é um ponto muito importante de ser colocado, né? Tanto os títulos do Tesouro pré-fixado quanto do Tesouro IPCA, eles têm sim uma variação, no seu preço. Apesar de serem ativos de renda fixa, quando você vai comprar esses títulos do Tesouro, eles podem ter a variação nos preços e isso vai depender muito mais de condições de mercado, de expectativas para o nosso país, de risco país, que então envolve muita coisa e por isso que tem essa variação toda. E por essa razão muito clara, a gente sempre comenta aqui. Títulos do Tesouro pré-fixado e do Tesouro IPCA devem ser comprados para levar até o seu vencimento. Algumas pessoas desejam realizar essas compras para especulação. É possível fazer? Sim, é possível fazer. Mas, em geral, a nossa recomendação é que não se faça isso, até porque pessoas físicas não vivem nesse meio, não trabalham com essa questão. Então, nossa recomendação é você levar os títulos do Tesouro pré-fixado e também do Tesouro IPCA até o vencimento. Outros pontos importantes aqui, títulos do Tesouro Selic renderam 3%. E a gloriosa poupança, como se sabe, rendeu até agora 2,3%. E por que ela rendeu 2,3%? E a expectativa é que ela tenha um rendimento próximo de 4% ao final desse ano. Basicamente porque ela rende 70% da taxa de juros do nosso país, a Selic. Então, se a Selic está em 6,5%, a poupança ela vai render 70% desse número. Por isso que nós temos a poupança com um rendimento de 2,3% no primeiro semestre, expectativa de fechar o ano próximo dos 4%, que é a mesma expectativa de fechar a inflação medida oficialmente pelo IPCA aqui no nosso país, que também é próximo de 4%. Ou seja, quem deixar dinheiro na poupança, de uma maneira bastante clara, não vai ganhar dinheiro nenhum ao longo desse ano. Como os destaques aqui negativos, eu coloco principalmente fundos de ações, né? A gente viu que o mercado de ações realmente sofreu teve variações extremamente fortes, né, ao longo do primeiro semestre. Se a gente levar em consideração o mês de janeiro, que a bolsa subiu mais de 10%, o mês de maio, que caiu mais de 10%, o mês de junho também caiu cerca de 6%, um pouco mais de 5%, né? Então, são números realmente bastante relevantes. Então, a bolsa realmente trabalha nesse sobe e desce e por isso que chama-se renda variável, porque as ações variam. O que mais eu tenho de grandes surpresas para falar aqui para vocês? O dólar realmente me chamou muita atenção, a inflação também me chama muita atenção. Então eu acho que alguns investimentos
indexados à inflação, que a expectativa é que nós tivéssemos uma inflação bastante baixa, próximo daquilo que foi fechado no ano passado, em 2017, de cerca de 3%, a gente pudesse ter uma taxa em 3,5%, mas em função também dessa alta do dólar, da greve dos caminhoneiros, a gente deve ter uma inflação puxando bastante para cima, especialmente nos meses de maio, junho. Vamos ver como é que julho isso também vai se suceder. Enfim, então acho que esses são os principais. Você consegue ver na tabela novamente, vou pedir para o Gabriel colocar rapidamente aí essa tabela, que vocês conseguem verificar lá no site do Infomoney, infomoney.com.br, toda essa tabela com o rendimento dos principais ativos no primeiro semestre de 2018. E aí, voltando para cá, voltando para mim, eu passo quais são os melhores investimentos para o segundo semestre de 2018. E aí, de uma maneira bastante clara, eu coloco investimentos para mim. Vai depender, claro, primeiro para quem é conservador, moderado, agressivo, sempre fala essa questão do perfil, mas também, principalmente, na questão de objetivos, de curto, médio e longo prazo. Se a gente for separar o longo prazo, a gente tem vários ativos que a gente costuma colocar, mas eu quero dar um foco principal nos ativos de curto prazo. E é onde você pode investir os seus recursos visando um curto prazo agora aqui no Brasil. Eu acredito que para quem tem um perfil mais conservador, até um perfil de certa forma moderado, eu vejo que ativos, por exemplo, de fundos de crédito privado, ou seja, aqueles que têm debêntures, CRI, CRA, que são CRI e CRA, né, que são certificados de recebíveis imobiliário do agronegócio, tem isenção do imposto de renda para pessoas físicas. Eu acho que são fundos muito interessantes. Tem muitos fundos aí que estão rendendo cerca de 107, 110, 115% do CDI, levando em consideração que o CDI é aquela taxa referencial da taxa de juros, né? Então a taxa de juros, a Selic está em 6,5%, a Selic está em o CDI está em 6,4%. Então você pegar um fundo que esteja rendendo 110% dessa taxa é um número extremamente interessante. Por que eu estou colocando isso numa visão de curto prazo? Porque diante do cenário eleitoral, muitas indefinições nós podemos passar nesses próximos meses. Começando principalmente a partir do mês de agosto, acho que julho a gente ainda vai ter uma variação interessante, mas agosto, setembro e especialmente outubro, que serão o mês das eleições, a gente deve ter algumas definições que podem ser importantes e nesse meio tempo a gente pode ter oportunidades muito boas surgindo no mercado de investimento. Então você coloca dinheiro num fundo de crédito privado, especialmente aqueles que você pode resgatar o dinheiro com uma certa urgência, com o que a gente chama de D+1, né, que é o que você pede o resgate, é o D+1, no dia seguinte esse dinheiro está na sua conta. Então, com até uma semana de resgate aí, eu acho que são números consideráveis de você poder aplicar, seu dinheiro ficar rendendo um número interessante, ter uma rentabilidade interessante nesse meio tempo, e aí diante das oportunidades, caso elas venham a surgir, você solicita o resgate nesses fundos de investimento de curto prazo, de crédito privado, e aí faz os aportes nessas oportunidades que surgem. E pode ter certeza, oportunidades muito interessantes vão surgir de acordo com o cenário eleitoral. Claro que a gente não pode ainda dispensar o cenário externo, tem muita notícia, os Estados Unidos aumentando juros, esse embate comercial do presidente Donald Trump com a China também, outras novidades, situações extremas a gente pode ver também nesses próximos meses. Eu digo situações extremas, às vezes são guerras, né? Algo que não está totalmente fora do nosso radar, mas pode vir a acontecer. Então as oportunidades podem vir a surgir de acordo também, especialmente com a questão do cenário eleitoral aqui no Brasil. Fiquem atentos, então, objetivo agora, foco no curto prazo, fundos de renda fixa com investimentos em crédito privado, com resgate, ou seja, liquidez curta para que você possa resgatar e fazer aportes em boas oportunidades caso elas venham a surgir. Beleza? Então, eu fico por aqui, queria agradecer a todos, mas antes, importante passar que para quem quiser mais informações, acessem os meus canais no Radar do Dinheiro, tanto no YouTube quanto no Facebook, canal No Radar do Dinheiro. Inclusive, na semana passada, coloquei um vídeo para falar sobre os principais e-books, ou seja, as principais informações, conteúdos que você pode adquirir no dia a dia. Um vídeo muito interessante no canal No Radar do Dinheiro no YouTube. Por falar em e-books, nós temos o e-book de renda fixa gratuito. Você pode acessar lá no site do Infomoney. Se você não encontrar, clica lá no Google, e-book, renda fixa
Infomoney, você baixa ele de forma gratuita, tenho certeza absoluta que vai te ajudar bastante a você iniciar os seus investimentos. Ele não te dá soluções, ele te mostra as características básicas de todos os investimentos para que você não fique tão perdido, especialmente você que é iniciante nesse mercado e que quer começar. Beleza? Então, muito obrigado, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.